Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, vamos para nossa aula de língua portuguesa sobre artigo. Vamos falar sobre os artigos definidos e os artigos indefinidos. Vamos conhecê-los, apesar do que vocês já sabem quem são, né? Vamos apenas dar uma pequena revisada aí para vocês focarem mais e não esquecer, tá? Vamos começar? Bom, o que é o artigo? O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Bom, substantivo vocês já sabem, que é a classe de palavras que nomeia os seres, tá? Dá nome a lugares, dá nome a pessoas, dá nome a sentimentos, dá nome a objeto, dá nome a animais, por aí vai. Então, essa palavrinha, ela fica o quê? Antes do substantivo. Fica antes do substantivo. Então, ela vai indicar, tá? Conforme ela foi empregado o artigo, se esse substantivo eu consigo defini-lo ou não, ou se ele vai ter uma forma definida ou indefinida. O artigo também, ele indica o gênero e o número dos substantivos, tá certo? Se eu falo a garota, eu estou me referindo ao gênero feminino, mas se eu falo o garoto, gênero masculino. Se eu digo as flores, aí eu já estou partindo para a classe número. Eu estou falando no plural. Mas se eu falo a flor, aí é no singular, tá certo? Então, o artigo também vai indicar gênero e vai indicar número, certo? Então, vamos lá. O que seria aí, no caso, definido? É quando o substantivo ele é determinado de forma precisa. Você consegue identificar qual substantivo eu estou falando, de que substantivo. Quando eu falar a flor, eu sei de que flor eu estou falando, eu tenho a consciência, certo? Eu sei o formato, a cor, tudo direitinho. Mas se eu falo uma flor, pode ser qualquer flor, qualquer formato, qualquer cor, porque eu estou falando de forma indefinida, que é o caso aí que está logo abaixo escrito, que é o substantivo, né? Que ele é determinado de maneira vaga. Fica assim dúvidas. Ah, eu encontrei uma flor tão bonita. Então, que flor é essa? Um girassol? Uma rosa? Né? Um copo de leite? Então fica de forma vaga, né, gente? O gênero é feminino ou masculino e o número é plural ou singular, como eu falei para vocês. Então, o artigo ele também tem essa característica de indicar gênero e número. Vamos partir para o artigo definido. Bom, os artigos definidos, meus queridos, como o próprio nome já está sugerindo, ele define ou individualiza os substantivos, certo? Ele vai o quê? Ele vai definir, ou ele vai individualizar o substantivo, seja uma pessoa, ou seja um lugar, ou seja um objeto, tá certo? Quais são os artigos definidos? Os artigos definidos são o no masculino e no singular, a no feminino e no singular, e eu tenho os no masculino e plural, e eu tenho as no feminino e no plural. Como eu falei para vocês, o artigo também, tá? Determina gênero e número. Ele pode vir no masculino, feminino, ele pode vir no singular e no plural. Vamos colocar aqui um exemplo para vocês observarem aqui. Eu coloquei aqui, deixa eu pôr a minha canetinha para vocês acompanharem. Logo aqui abaixo, ó, tá vendo? Eu tenho alguns exemplos. Eu tenho aqui o João. Eu tenho o João, gosta de jogar bola. É qualquer João? Não. Se eu coloquei o artigo definido aqui, o João, significa que eu estou individualizando. Eu sei qual o João que eu estou me referindo, certo? Eu estou definindo o João.
Miranda chamou a Joana. Olha aqui também o artigo, tá vendo? A Joana. Foi qualquer Joana? Não, eu sei, eu defini qual Joana. Eu sei qual a Joana que Miranda chamou para brincar. Assim como Miranda também sabe. Vocês estão entendendo que o artigo definido, ele define ou ele individualiza, certo? É como se ele separasse os substantivos aí, tá? Os meninos amam soltar pipa. Esse os meninos aqui, ó, ele é o que? São os meninos, gente, ó, tá? De forma definida. Eu consigo definir que meninos são esses que amam soltar pipa. As meninas amam fazer compra. Eu não estou falando aleatoriamente de qualquer meninas, tá? Esse aí define, individualiza quais as meninas que amam fazer compras, tá? Esse artigo definido aí tem essa característica de definir, de individualizar. Já um artigo indefinido, ele determina de maneira vaga, ou seja, de uma forma assim imprecisa que você não consegue dizer exatamente do que se trata. Fica aquela dúvida, aquela situação pairando aí. Pode ser uma pessoa, um objeto ou lugar ao qual não se fez menção anterior no texto. Por exemplo, você está escrevendo um texto e aí de repente você coloca lá um garoto, né, muito levado. Hã? Que garoto é esse? Eu nem sei do que se trata. Eu nem sei se esse garoto existe, nem foi mencionado anteriormente, nem me falaram nada. Vocês entenderam? Então, é assim. O artigo indefinido, ele deixa aquela situação vaga, aquele pensamento, certo? Você não consegue definir de forma precisa. Eles também podem estar no masculino ou no feminino, no singular ou no plural. Então, nós temos aqui eles, ó. Eu tenho uma, uns e umas. Todos eles aqui para vocês, tá certo? Eu coloquei exemplos, ó. Um dia desses, vamos sair? Ó. Sinta só como é que funciona o negócio. Um dia desses, vamos sair? Tá definido o dia? Tá certeza aí, gente, pelo amor de Deus? Vocês têm certeza? Não tá uma coisa assim determinada, algo impreciso, né? Não sabemos nem que dia é esse que vai sair. Deu para entender a diferença do definido, tá? Achei uma moeda. Nossa, que legal. Que moeda é? Qual o valor? Como ela é? Qual o formato? Então fica algo indeciso, ó. E se você estiver escrevendo um texto e de repente você coloca lá, achei uma moeda, aí é que eu não vou conseguir identificar mesmo, porque essa moeda não foi mencionada no seu texto, né? Agora, se você colocasse, achei a moeda e anteriormente você tivesse já falado sobre a moeda, que ela é antiga, que você estava procurando, que é de 1972, essas coisas, eu saberia qual moeda você estaria se referindo. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Uns amigos estrangeiros. Que amigos são esses? Em que momento ela conheceu esses amigos? Eu não sei, nunca vi. Então, Joana convidou para a festa uns amigos, até esses amigos aparecerem. Desculpa, até esses amigos chegarem na festa, ficou vago. Ficou um assunto vago, ficou uma expressão aí imprecisa, certo? Eu não sei do que se trata esses amigos, tá? Comprei umas camisas para meu aniversário. Tá. Comprei umas camisas, mas não está definido como são essas camisas. Não está definido, não está aqui como é que individualizado as camisas, como são, de que forma são, né? Eu não tenho essa informação. Então, comprei umas camisas, tá? Que legal, ótimo, tá? O artigo indefinido tem isso. Não deixa a certeza, deixa uma vaga, uma dúvida, algo impreciso, indeterminado. Você não consegue, né? Assim
como você consegue identificar o artigo definido, que é bem diferente. Bom, então aqui, recapitulando, resumindo, artigo definido são esses aqui, o, a, os, as. Artigo indefinido são esses aqui, tá? Uma, uns e umas. Vamos a algumas regrinhas básicas dos artigos. Bom, olha só aqui as regras. Os artigos, gente, sempre devem concordar com o substantivo. Eu não vou falar o flor, eu não vou falar o garota, eu não vou falar as casas. Eu vou falar as casas. Jamais tem que concordar. As casas, a flor, a garota. Eu não posso, de forma alguma, pegar o artigo e não concordar com o substantivo, certo? Se o substantivo está no feminino, o artigo é feminino. Se o substantivo está no masculino, o artigo terá que ficar no masculino. Se o artigo estiver no singular, o meu substantivo também tem que estar no singular e assim por diante, tá? Outra coisa legal, que os artigos, eles podem se unirem às preposições e formar, né, uma outra. Ó, eu posso pegar aqui, sabe o quê? Eu posso pegar a preposição ao, que vai ser formada como? É o a mais o. Vai formar os. Eu posso pegar aqui o a e o as. Como é que o a e o as foi formado? Artigo mais a preposição a formou as. Tá vendo? E o da, como é que o da foi formado? Oxe, o da aqui, ó, foi formado assim, ó. Preposição de mais o artigo a, e aí vai formar o da ou o das, né? Eu posso pegar o artigo, tanto o artigo a quanto o as. Como foi que surgiu o dós? O dó e o dós? É o de, que é uma preposição, mais o artigo o, que forma dó, mais o artigo os, que forma dós. E o na, como é que ele surgiu? O na surgiu o seguinte, é a preposição em, mais o artigo a, mais o artigo as. Aí vai formar ou na ou nas. A mesma coisa com o nós. O num e o nuns é o em, mais o artigo que vai formar, ó, ou eu pego o ou uns, que vai formar num ou nuns. A mesma coisa com o num e o numas. Aí eu tenho aqui o dum e o duns, é o de, preposição de, mais o artigo ou o artigo uns. E a mesma coisa acontece com duma e com dumas, certo? Olha os exemplozinhos aqui, ó. A menina, as meninas. Vocês estão vendo que estão concordando? O garoto, os garotos. Um mês, uns meses. Uma mesa, umas mesas. Quer dizer que substantivos no plural, artigos no plural. Substantivos no singular, artigos no singular. E aqui são exemplos de alguns textozinhos com as seguintes preposições que foram colocadas aqui do lado, como foram que elas foram formadas, tá? A união aí, o artigo tem essa grande deixa, né, de formar preposições. Qual é a outra regra? A outra regra é que, de acordo com sua posição na frase, os artigos eles podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo. Qualquer tipo, sim. Bom, se o artigo ele tem que ficar do lado do substantivo, então significa que se eu pegar uma palavra que ela tem um sentido de verbo, eu posso transformá-la num substantivo? Pode. Olha o que foi isso que aconteceu aqui, ó. Preste bastante atenção. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho andar. Professora, mas andar é verbo. Nanani. Se vier acompanhado de um artigo, ó, vai ser substantivo. Por quê? O andar de Elisa. Eu não tô conjugando esse verbo. Esse verbo aí não tá indicando ação. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles ou elas andam. Não. Eu estou simplesmente, gente,
como é que se diz? É o substantivo, é a forma, é o andar. Não é a ação de andar. Elisa anda. Não. O andar de Elisa é muito sensual. Então, o verbo andar transforma-se em substantivo. Justamente por quê? Porque eu tenho um adjetivo aqui. Oh, desculpa. Eu tenho um artigo do lado. Vocês estão vendo como a língua portuguesa ela é espetacular? Olha só aqui o vermelho. Vermelho é adjetivo, professora. Não, nesse caso aqui, ó, vermelho não é qualidade, tá? Nesse caso aqui, o vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Então, eu tenho um artigo bem aqui do lado, tá vendo? Isso significa que vermelho transformou-se num substantivo, tá? Ou seja, o adjetivo transformou-se em substantivo só pelo fato de eu ter colocado um artigo do lado, tá? Outra coisa, os artigos definidos, eles podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira, tá? Dessa forma, o artigo é empregado no singular, entretanto, faz referência a uma pluralidade. Quando eu falo a alma, aí você fala assim, não, professora, mas a alma é uma só. Não, então eu vou colocar lá. Sim, eu posso, às vezes, utilizar o artigo definido, só que ele vai indicar um conjunto. Quando eu falo a alma é imortal, eu estou falando do conjunto de almas. Que todas as almas de todas as pessoas é imortal. Eu estou me referindo a todas. Então, eu coloquei a alma, mas a alma, mesmo estando no singular, representa o quê? Um conjunto. É igual a questão do substantivo coletivo, né? A palavra tá lá no singular, mas indica conjunto de seres. Ó, quando eu falo a goiaba é muito rica em vitamina. Gente, eu estou falando de todas as goiabas. Eu não estou falando, por exemplo, estou com a goiaba aqui na mão e falo, não vou falar a goiaba, vou falar essa goiaba. Esta goiaba, na verdade, né? Porque tá na minha mão, então, esta goiaba é muito rica em vitamina. Mas quando eu coloco que a goiaba, eu estou falando de todas. Mesmo que o meu artigo e o substantivo esteja no singular, eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Às vezes, os artigos definidos podem ser empregados no intuito de indicar o quê? Um conjunto de seres, tá certo? Tá certo? Então, foi o que aconteceu aqui, gente, com o andar, o vermelho, a alma e a goiaba. Na verdade, andar e vermelho não, né? Aí foram palavras que se transformaram em substantivos, tá? Então, o que vai acontecer agora, turminha? Você vai praticar agora, tá bom? Você vai praticar essa atividadezinha aqui, que está valendo 2 pontos. Você vai copiar no seu caderno com cabeçalho, tudo direitinho, cabeçalho, né? A caneta, mas respostas é a lápis, tá bom? A resposta é a lápis. Então, eu tenho aqui, ó, exercício de artigo. Das orações ora retratadas, explica a diferença de sentido existente entre elas no que se refere a um artigo que acompanha o substantivo. Quando eu falo assim, ó, eu acompanhei a garota até sua casa. Lembre-se, a garota, artigo definido. O que você vai fazer aqui? Você vai explicar a diferença de sentido, igual eu expliquei, só que aqui embaixo eu falei, encontrei uma garota por onde eu passava, encontrei uma garota. Lembra das frases, dos exemplos que eu falei anteriormente? É isso, gente. Você vai explicar qual a diferença que eu tenho aqui entre a garota e aqui uma garota. Eu encontrei uma garota por onde eu passava. Já aqui não, eu acompanhei a garota até sua casa. Certo? É só para dizer a diferença de um para o outro. Na número 2, classifique as orações de acordo com o código. Eu tenho AD para artigo definido e eu tenho aí, né? Aí para artigo indefinido. Aí você vai fazer o quê? Você vai ler a oração, circule o artigo e diga aqui dentro se ele é definido ou se ele é indefinido. Na questão 3, tem assim, agora é com você.
Elabore um pequeno diálogo utilizando-se dos artigos definidos e indefinidos. Você vai escrever no seu caderno o que? Uma conversa. Vou colocar bem aqui, uma conversa, um diálogo entre duas ou mais pessoas. E nessa conversa, você precisa colocar o quê? Precisa aparecer os artigos. Vou colocar aqui, ó, os artigos, tá bom? Precisa aparecer artigos definidos e artigos indefinidos. Olha a mensagenzinha que eu botei aqui. Copie no caderno. Não esqueça o cabeçalho. Beijinho para vocês e qualquer dúvida já sabe, no meu privado. Beijos, turma!